Olá, boa tarde. No Brasil, 59 mil pessoas estão na fila à espera de um órgão, segundo dados do Ministério da Saúde. A doação está prevista em lei. Quem quiser ser um doador pode deixar a vontade registrada em cartório, para que não haja dúvida dos familiares. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre a importância da doação de órgãos. Esse é um dos destaques do dia, agora vamos aos demais. Justiça aceita nova denúncia de estupro contra o empresário Thiago Brenan. Superior Tribunal de Justiça decide que motorista roubado antes de cruzar a cancela do estacionamento de shopping será indenizado. E ainda, leitura que transforma. Em Mato Grosso, Justiça faz campanha de arrecadação de livros. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Paulo aceitou uma nova denúncia por crime de estupro contra o empresário Thiago Brenan. Agora ele é réu em 9 processos. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. A Justiça Paulista decretou mais uma vez a prisão preventiva de Brenan. A denúncia foi apresentada pela Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica em São Paulo, que acusa o empresário de cometer reiterados estupros contra uma mulher entre 2015 e 2016. Thiago Brenan está preso no Brasil, no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, desde o dia 29 de abril, depois de ficar 8 meses foragido nos Emirados Árabes. Na decisão que determinou uma nova prisão preventiva de Brenan, o juiz explicou que as agressões apontadas pela denúncia são semelhantes às de outras vítimas. O juiz explicou que Brenan se usou de imagens íntimas para constranger e ameaçar as mulheres e que, na maioria das vezes, houve uso de força física e coação para ter relação sexual. Com essa denúncia, Brenan é réu em 9 processos, acusado pelos crimes de violência sexual, tortura, ameaça, sequestro, cárcere privado, lesão corporal, corrupção de menores, calúnia, injúria e difamação. Esta semana começou o primeiro julgamento na 2ª Vara de Porto Feliz, interior de São Paulo. No processo, o empresário é acusado de estuprar uma norte-americana. No primeiro dia de audiência, foram ouvidas a vítima e 3 testemunhas de defesa. O julgamento foi suspenso e deve ser retomado no dia 21 de junho. A Justiça do Rio Grande do Norte condenou o senador Rogério Marinho e o vereador de Natal, bispo Francisco de Assis, à perda dos mandatos por um suposto esquema de contratação de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Natal entre os anos de 2004 e 2007. O juiz determinou o afastamento imediato dos dois de qualquer função pública que estejam ocupando e ainda a perda dos direitos políticos de Marinho por 8 anos e do bispo por 10. Ainda cabe recurso da decisão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar hoje mais um lote de denúncias contra acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Anderson Arcoverde tem mais informações. A análise ocorre no plenário virtual. Este é o 7º bloco de denúncias apresentadas contra acusados de envolvimento nas invasões e depredações dos prédios dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. De hoje até o dia 9, os ministros vão decidir se abrem ações penais contra mais 64 acusados. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela aceitação das denúncias. Se elas forem aceitas, o total de réus chega a 1.245. Eles são processados pelos crimes de incitação ao crime, associação criminosa armada, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. A acusação envolve ainda a prática do crime de deterioração do patrimônio tombado. O Supremo Tribunal Federal começou a analisar a denúncia contra o deputado Ottoni de Paula por ofensa ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O deputado foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por falas em lives nas redes sociais. A reportagem é de Daniela Ramalho.
A denúncia é do Ministério Público Federal contra o deputado Ottoni de Paula por ofender o ministro Alexandre de Moraes em lives nas redes sociais entre junho e julho de 2020. A denúncia acusa Ottoni de Paula de praticar o crime de difamação por 5 vezes e de injúria por 19 vezes. O parlamentar também é acusado de empregar violência moral e grave ameaça para coagir Moraes. O relator é o ministro Nunes Marques. Alexandre de Moraes não participa do julgamento por estar impedido. Na época, o ministro Alexandre de Moraes havia retirado o sigilo dos autos do inquérito que investigava manifestações antidemocráticas, como o disparo de foguetes contra a sede do STF em junho de 2020. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, considerou que há justa causa para iniciar ação penal contra o deputado Ottoni. Lindora destacou que, durante as lives, o parlamentar atribuiu por diversas vezes atos afrontosos à reputação do ministro, com ofensas à dignidade, além de agir com violência moral e grave ameaça. A seguir, vamos falar sobre a importância da doação de órgãos e o que diz a legislação sobre o tema. Em instantes, eu volto já. Ser um doador de órgãos é um direito de todos e ele pode ser registrado de graça em qualquer tabelionato do estado, do país. O Corregedor-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul foi a um cartório dar o exemplo e mostrar como o processo é simples. Acompanhe na reportagem de Matheus Beck. O 7º Tabelionato de Notas de Porto Alegre recebeu o desembargador Giovanni Conte e outras autoridades para celebrar o desejo de se tornarem doadores de órgãos. Apesar de a doação de partes do corpo humano estar prevista na lei, muitos transplantes acabam parando no desconhecimento por parte das famílias. Às vezes a dificuldade que tem em relação à doação é os familiares se negarem a permitir, né, que se extraiam órgãos daquela pessoa, enfim, que tenha falecido. Então, com essa declaração e se transforma numa certidão, na verdade, né, um registro que fica dentro do tabelionato, não fica qualquer dúvida acerca da vontade do doador. A retirada dos órgãos só pode ser feita após a constatação de morte encefálica e com autorização familiar. Um simples comunicado à família bastaria. Porém, a escritura pública reforça que o desejo da pessoa falecida seja respeitado por todos. Com essa declaração que fica, né, no tabelionato, se torna uma escritura pública e fica registrada, é uma declaração de livre e espontânea vontade, como a nossa que hoje vamos fazer, né, de noticiar aos nossos parentes e levar aos nossos parentes o conhecimento desse ato para que, depois do passamento, os órgãos possam ser extraídos para salvar muitas vidas. Aí nós temos uma fila enorme de pessoas aguardando doação de órgãos. As escrituras públicas são gratuitas. O processo é ágil e pode ser realizado em todos os tabelionatos do Rio Grande do Sul. O doador só precisa indicar um familiar ou outro representante legal que será o porta-voz junto aos hospitais e demais autoridades de saúde. Hoje nós temos mais de 40% das famílias negando a doação de órgãos e tecidos. Então a escritura pública é mais uma forma de convencimento, tendo em vista que a lei exige que a família autorize, mesmo que a pessoa se declare doadora, a família precisa autorizar essa doação. No evento, a tabeliã leu a declaração em voz alta aos declarantes, para que não reste dúvida da vontade a ser seguida. Depois, eles assinaram os documentos e, em questão de minutos, a certidão já estava na central que reúne todos aqueles que poderão, um dia, salvar inúmeras vidas. Hoje as autoridades médicas elas demoram de 3 a 4 horas para convencer um familiar de uma doação. Então, assim, falando em doação de órgãos, não há esse tempo. Então, a escritura pública, com toda a sua força, com toda a confiança da população, vem para ser mais um atributo de convencimento para que aquele familiar, então, possa dar o seu consentimento na doação de órgãos de uma maneira mais veloz.
Bom, e agora para a gente repercutir essa questão de doação de órgãos, o que diz a legislação sobre o assunto, eu converso agora aqui no estúdio, ao vivo com a gente, a advogada Thaís Maia, que é mestre e especialista em bioética e saúde pela Universidade de Brasília. Oi, Thaís, seja muito bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, a gente acompanhou na reportagem, mostrou o recorte do Rio Grande do Sul, mas certamente deve representar aí uma realidade que é muito comum em outros estados, a negativa das famílias, né? E as pessoas ficam ali 4 horas no hospital no convencimento para doação. Procurar o cartório é uma medida simples, rápido, de graça, facilita esse processo de doação e de convencimento também da família, que vai prestigiar o que quer a pessoa em vida? Eu acredito que sim, porque no momento que a pessoa perde um familiar, muitas decisões têm que ser tomadas, né? Em relação a questões ali próximas, né? A velório, convidar os outros parentes, avisar as pessoas. Então, eu acredito que quando uma pessoa já deixa registrada a sua vontade, ela está facilitando esse processo para os seus familiares, ela já está deixando claro o que ela quer. Então, sem dúvida, vai facilitar. Só que na norma, né, na lei, que é a lei de 97, está lá explícito que sim, é necessária a autorização dos familiares. Então, ainda com essa manifestação de vontade, a autorização dos familiares continua sendo necessária. Então, quando o familiar ali, ele tem alguma questão religiosa ou enfim, né, tem medo, porque hoje em dia, a gente conversava nos bastidores, há muita falta de informação também, né? Então, vale ali o que diz o familiar, se não tem o registro em cartório. Não, na verdade, a decisão final no Brasil ainda é dos familiares. Mesmo com o registro. Mesmo o registro com o facilita. Exatamente, o registro ele vai facilitar. O registro é uma expressão da autonomia da pessoa que em vida se manifestou daquela forma. Então, como eu falei, eu vejo que essa manifestação ela realmente vai facilitar, ela vai ajudar, ela vai contribuir na decisão desses familiares. Agora, essa questão de religião, ela é sempre muito complicada, ela é muito particular de cada pessoa. Então, às vezes, você pode ter uma situação em que a pessoa que faleceu não compartilhava da mesma religião, ou até tem a mesma religião, mas o familiar que ficou, ele acredita que aquilo não é o correto, né? Então, existem algumas religiões que as pessoas não sei em relação à doação, mas sei que não podem receber. Então, às vezes, isso vai impactar na decisão em relação à decisão, enfim, do familiar que faleceu, né? Com certeza isso vai impactar. Agora, você comentou sobre a falta de informação. E no Brasil, a gente tem falta de muitos assuntos na área da saúde, são tabus. No Brasil, a gente sabe disso. E são realmente alimentados por essa falta de informação. E, então, assim, eu vejo que uma preocupação que algumas pessoas têm é que a doação de órgãos pode ser um processo violento para a pessoa que faleceu, né, entre aspas, aí, violento, ou que às vezes a pessoa ela realmente não está morta. Por quê? Porque a gente tem uma questão de critério de morte, de aferição de morte. Qual é o critério jurídico para doação? Então, o critério que é adotado para doação é o critério crânioencefálico, é a morte encefálica. Então, às vezes a pessoa ainda está com batimentos, mas a morte cerebral ela já foi declarada. Então, isso vai ser difícil para a pessoa aceitar, muitas vezes, a morte, entrar num processo de aceitação da morte e ainda assim aceitar que a doação seja realizada, né? Então fica aquela coisa, será que vai sentir dor? Será que está vivo? Será que não está? Será que vai desfigurar o meu parente? Entendeu? Então, ficam esses pontos de interrogação. Então, quando a pessoa deixa em vida essa manifestação, o que ela está dizendo? Eu pesquisei sobre isso e eu quero isso. Então, esse será, eu acho que ele fica mais respondido, fica mais claro para a pessoa que está ali decidindo. E aí, a doação, ela salva quantas vidas em média? A senhora que é especialista em bioética. Eu sou especialista em bioética, mas eu não sou médica. Né? Mas, assim, uma pessoa saudável, né, que, enfim, às vezes aconteceu um acidente, né, não dá pra gente entrar nas minúcias aí. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas uma pessoa que tem os seus órgãos bem conservados, ela pode ajudar até 8 pessoas. Né? Então, uma pessoa pode doar até, enfim, ajudando ali 8 pessoas com os seus órgãos. Então, você tem córnea, rim, fígado, pele, transplante de pele também. Então, tem muitas pessoas que podem ser ajudadas com uma pessoa. Thaís, a doação em vida, ela é mais fácil, né? Porque a pessoa
assina, autoriza e tal, mas ainda assim a lei é muito cuidadosa, muito criteriosa no que diz respeito ali aos detalhes, né? Quem pode doar, não pode ter nenhum tipo de benefício, né? Transação financeira, é isso. A gente tem que lembrar que no Brasil a saúde ela tem uma matriz de direito e não de bem, o que é muito diferente de alguns países, né? A gente é muito alimentado pela cultura norte-americana e às vezes a gente acha que algumas coisas são parecidas com os Estados Unidos e não são parecidas. E na saúde é tudo muito diferente na realidade. Então, enquanto aqui a gente tem essa dificuldade pelas nossas normativas, pelos nossos dispositivos de respeito à autonomia, né? Lá nos Estados Unidos você tem um total respeito, a pessoa faz o que ela quer, entre aspas, né? Muito entre aspas. Mas voltando a essa questão. No Brasil, então, essa questão de ser um direito, né? De ser um direito de todas as pessoas, do Estado estar tão presente na saúde no Brasil, então essas transações financeiras na esfera da saúde não são bem vistas e em algumas situações são classificadas como crime, são tipificadas, né? E aí a gente tem diversos exemplos, mas sim, a pessoa pode realizar, pode ser um doador em vida, mas não pode também receber nenhum tipo de benefício comercial, nada disso. Senão é até uma conduta criminal. Exatamente. Thaís Maia, muito obrigada pela vinda aqui pessoalmente nos nossos estúdios, obrigada pelos esclarecimentos, pela participação, viu? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, até mais. A seguir, em Mato Grosso, Justiça faz campanha de arrecadação de livros. As informações em instantes, voltamos já. O motorista que foi roubado antes de cruzar a cancela do estacionamento de um shopping será indenizado. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Confira os detalhes na reportagem de Marina Campos. Na hora de ir às compras, tem quem não pense duas vezes e opta pelo estacionamento pago. E muitas vezes o motivo não é só por comodidade. Segurança. Eu prefiro pagar e ter a tranquilidade a ficar com risco. Como o estacionamento pago costuma ter um guarda, o pessoal, você tem uma sensação de maior segurança. Segundo a advogada Alexandra Mendes, os estabelecimentos são responsáveis mesmo pela segurança dos clientes e dos automóveis nos estacionamentos. Uma garantia prevista pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência do STJ. É consolidada e pacificada a jurisprudência no STJ em relação aos danos sofridos pelo consumidor nos estacionamentos dos fornecedores, né? Então, tanto os furtos de carro, assaltos que ocorram dentro dos estacionamentos ou na iminência de entrar nos estacionamentos, como por exemplo no caso de cancela, o consumidor está na fila ali naquela cancela para entrar num shopping, no supermercado, se ele for abordado e assaltado ali naquele momento, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que o fornecedor, o shopping, ele é responsável pela reparação do dano ao consumidor. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros entenderam que o shopping center e a empresa administradora de estacionamento são responsáveis por indenizar um consumidor vítima de roubo à mão armada ocorrido na cancela para ingresso no estacionamento. O homem ainda não tinha cruzado a cancela do estacionamento pago quando teve o relógio roubado. Ele entrou na justiça com ação contra o shopping e a administradora do estacionamento e pediu reparação por danos materiais e morais em razão do assalto. As instâncias ordinárias condenaram os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.750 e por danos morais em R$ 10.000. No recurso ao STJ, o shopping center e a administradora do estacionamento alegaram, entre outras coisas, que não tinham o dever de indenizar o consumidor, pois no momento do roubo o veículo ainda se encontrava na via pública, responsabilidade do Estado. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi, apontou que a proteção do Código de Defesa do Consumidor incide não somente durante a prestação do serviço em si, mas também nos momentos que o antecedem e o sucedem, desde que estejam vinculados à sua execução. Ao negar provimento ao recurso, a terceira turma entendeu que, ao disponibilizar obstáculo físico para controlar a entrada de terceiros no estacionamento, os estabelecimentos provocam uma sensação de segurança, ainda que a cancela não tenha sido ultrapassada no momento do ato criminoso.
A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Linhares, no Espírito Santo, contra integrantes de grupo neonazista constituído em aplicativo de mensagens. As medidas foram cumpridas em São Paulo e Pernambuco. A operação é desmembramento da investigação do ataque ocorrido em 2 escolas em novembro de 2022, em Aracruz. À época, um menor realizou disparos com arma de fogo. 4 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas. O Poder Judiciário integra a Comissão de Segurança Escolar do município de Sorriso, em Mato Grosso. Os trabalhos buscam soluções para combater a violência nas unidades de ensino e promover a cultura de paz. Confira na reportagem de Fernanda Fernandes. A integração dos poderes judiciário, legislativo, executivo e a sociedade de Sorriso resultou na criação de uma comissão para direcionar trabalhos e definir estratégias que tornem o ambiente escolar mais seguro. Na cidade, são cerca de 50 unidades de ensino entre públicas e particulares e 17 mil alunos só na rede municipal. Nós entendemos que a escola é um local de paz, de amor, de acolhimento. Então, um trabalho preventivo maior está no estabelecimento de cultura de paz nas escolas, fortalecendo as equipes gestoras com instrumentos que possam garantir ações de cultura de paz dentro do ambiente escolar. Entre as ações já realizadas estão a instalação de câmeras de monitoramento em pontos-chave de 12 escolas e que são integradas ao sistema de vigilância das forças de segurança, e uma capacitação com os vigilantes que trabalham nas unidades para estabelecer protocolos que reforcem o controle de acesso. Reorganização das entradas dos alunos nos portões, orientações para os vigias, acompanhamento com os estagiários também, que eles abrem e fecham os portões, maior cuidado no entorno da escola. Será criada uma rede de proteção escolar. Nesta rede também estarão inseridas pessoas de diversos setores, área da saúde, área da assistência, área da educação. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que também compõe a comissão, já realiza um trabalho de pacificação social nas escolas por meio dos círculos de construção da paz. Metodologia da justiça restaurativa que promove encontros circulares para prevenir conflitos, tornar o local mais acolhedor e fortalecer ou restabelecer vínculos. Você ir, através dessa dinâmica, e tratando aquelas diferenças, o desrespeito, a incompreensão, a intolerância, você ir trabalhando de forma preventiva para que não se chegue ao ponto de, no futuro, ter que aplicar isso aqui num procedimento de representação contra adolescente infrator, por exemplo, né? Ainda em Mato Grosso, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo está fazendo uma campanha de arrecadação de livros do projeto Leitura que Transforma. A meta inicial é arrecadar 2.000 exemplares para a implantação de espaços de leitura nas unidades socioeducativas do Estado. Acompanhe na reportagem de Carlos Celestino. Com o objetivo de arrecadar livros para abastecer as bibliotecas das unidades prisionais de Mato Grosso, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Poder Judiciário lançou a 2ª edição do projeto Leitura que Transforma, uma ação de incentivo à leitura para as pessoas privadas de liberdade, além de jovens que cumprem medidas socioeducativas nas unidades prisionais. Sempre estivemos em visita às nossas cadeias, CDPs, penitenciárias do estado de Mato Grosso e percebemos que em muitas delas, aliás, a maioria delas, são totalmente desprovidas de uma área de leitura, de bibliotecas. E como isso dificilmente é provido pelo estado de Mato Grosso, nasceu a ideia de nós promovermos uma campanha de arrecadação para que nós possamos abastecer os nossos presídios e cadeias, propiciando a ressocialização pela leitura dos reeducandos. Nesta edição, a meta é arrecadar até 2.000 livros dos mais variados gêneros que serão enviados para as bibliotecas já existentes, além da criação de novos espaços de leitura. Os interessados na doação de livros podem entregar as obras
até o dia 5 de agosto em um dos 8 pontos de coleta em 5 municípios de Mato Grosso: Cuiabá, Barra do Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis e Sinop. Esse jovem de 17 anos, que cumpre medida socioeducativa no Complexo Palmeirim em Cuiabá, descobriu o gosto pela leitura que está transformando a sua vida. Com 7 meses na unidade, ele já leu 6 livros. E eu li uma página, dá vontade de eu ler 2, eu lia 2, dá vontade de eu ler 4, eu lia 4, dá vontade de eu ler 8, eu lia 50, dá vontade de eu ler 100. Aí assim foi pegando o gosto, né? Aí eu falo pra você que eu peguei acho que uma palavra certa falar, uma paixão pelo livro. Eu achei que eu nunca ia ter essa paixão. Aqui dentro eu tive oportunidade e tempo. Esse outro jovem busca na leitura esperança e fé. Ele conta que conseguiu encontrar lendo a Bíblia Sagrada, atualmente a obra preferida dele. Eu aprendi muita coisa, entendeu? Lendo a palavra de Deus, entendeu? Aprendi muitas coisas que fez a mudar, entendeu? Fez a me mudar. E hoje em dia eu estou totalmente mudado. Eu entrei aqui em uma pessoa e vou sair outra pessoa. Que bacana, né? A leitura, de fato, ela forma, ela transforma, tem uma potência incrível. Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para vocês. Temos um encontro marcado na próxima segunda. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.